The Game of War, o jogo do poder da guerra contra a humanidade. A guerra sempre dependeu de um sistema confiável para difundir a sua propaganda. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Há um famoso ditado que diz: a história é escrita pelos vencedores, uma frase supostamente atribuída a Winston Churchill. Devemos, pelo menos com a veracidade dessa frase, tentar estar conscientes de que o mundo ocidental formou o chamado o agrupamento dos ditos vencedores. O que se quer induzir a concluir é que um ponto para a nossa equipe vencedora seria um ponto para nós, o povo, pelo menos os do lado de cá. E é dessa forma, dividindo, que se conquista, através das disputas orquestradas por terceiros. O fundamental a entender é que, através desses mecanismos, a humanidade apenas perde e os vencedores permanecem invisíveis para os mais ingênuos. Tudo que acontece no mundo tem duas vias, a imanente e a transcendente, a expansiva ou contrativa, construção ou destruição, bem e mal, assim se percebem. Uma espalha sofrimentos, dores, guerras, perdas e dramáticas transformações, e a outra oferece a via do despertar. Enquanto adormecida, a humanidade é conduzida pela forma de uma massa cega e crente, por aqueles que a exploram, escravizam e sacrificam, enquanto oferecem armadilhas criadas por palavras vazias de conforto e promessas. Por épocas, a luz é parcialmente ocultada, em outras, resplandece. É devido ao jogo do adormecer e despertar que o fluxo de energia se torna constante, para cima e para baixo, mas sempre eterno, e a contar com uma nova esperança, o retorno da alma do homem. Os articuladores dessa realidade, os poderosos oriundos das famílias de poder financeiro, político e religioso, fazem o que fazem pelo prazer do poder, mas acredite, esse não é o principal mecanismo. Para o compreender, temos que entender a metafísica da guerra oculta. O confronto entre a Ordem da Atlântida e a Ordem da Eurásia ao longo dos séculos e milênios foi velado nas mais diversas formas e é, de certa maneira, o principal conteúdo conspiratório da história. A história das grandes paixões planetárias, a história dos povos e religiões, raças e tradições, espírito e carne, guerra e paz. O confronto das duas ordens não deve ser simplificado à imagem moralista de uma luta entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, os anjos e os demônios e assim por diante. De fato, essa luta entre dois tipos opostos de visões de mundo, duas imagens metafísicas do ser, dois caminhos no espaço e dois grandes começos, não é apenas uma oposição de um ao outro. É um confronto necessário entre os dois, na medida em que todo o processo cosmogônico e cosmológico do curso cíclico da história humana se baseia nisso, o dualismo. O resultado dessa guerra cosmológica de Apolo com Piton depende de cada um de nós, quer estejamos cientes disso ou não. Para que você possa compreender e dominar esse drama cósmico trazido à realidade por organizações de poder político, financeiro e religioso, é fundamental o resgate da verdadeira história da humanidade, junto ao reconhecimento do misticismo e doutrinas esotéricas experienciadas através da linha do tempo de nossa civilização atual. O resgate da verdadeira história da humanidade, especialmente até o final da Segunda Grande Guerra, mostrará claramente os elementos que produziram a nova ordem do poder que se unificou e está sobremaneira intensificando a guerra contra a humanidade. Este é certamente o fim dessa civilização que se recusa a acordar. Mas ainda há tempo, e para mudar esse padrão, você precisa despertar para a verdade. O resgate da verdadeira história do misticismo russo nos abre a clara visão sobre toda a narrativa de desinformação, guerras e manipulações políticas, econômicas e sociais. Você precisa compreender tudo isso ao longo de muitas horas de conteúdos precisamente sincronizados. Pois é, o que acaba de ser dito significa que toda a narrativa da queda do Oeste, dos atlanticistas, como referido por Alexander Dugin,
que a vitória da Rússia vai muito além de uma guerra mundial. Ela representa a construção de uma civilização rendida ao místico e esotérico, desprovida do eu, para adotar o coletivismo, a perda total dos direitos individuais, sob o totalitarismo e o teocentrismo do Estado forte e opressor. Bem, como você deve ter percebido, essa é uma pitadinha de uma visão dos jogos de dominação da mente e da guerra contra a humanidade. É por conta da fundamental importância de temas como esses para o momento atual, frente ao grande perigo que já está bem à nossa frente, que eu preparei uma série de 7 webinários extremamente profundos e precisos, onde eu lhe mostrarei os principais temas para os quais você deve abrir a visão e ser capaz de enxergar a verdade. Conheça agora 7 aulas totalmente gratuitas. Aula 1 de 7. A guerra contra a humanidade. Você foi acostumado a pensar que são os países ou grupos internos que entram em guerra e revoluções. Através dessa aula, você conhecerá a verdade e os motivos por detrás dos planos que, desde Roma Antiga, têm movido as massas e transformado a geopolítica mundial. Aula 2 de 7. A nova Skynet e o totalitarismo. Como o Panamá se tornou Skynet dentro dos modelos ditados por George Orwell em seu livro 1984. Aula 3 de 7. A guerra oculta dos OVNIs. Um passeio pelos fatos e mitos, junto ao estudo da psique, desde que antigamente até o momento atual, revelando os aspectos internos da mente e que se relacionam com os fenômenos aéreos não identificados, os planos para a chegada dos extraterrestres, desde a antiguidade até o momento atual. Aula 4 de 7. A mentira, a perda da razão e como a restaurar. O mundo parece ter perdido a capacidade de julgar e separar a verdade da falsidade. E mesmo os cientistas, outrora defensores da verdade objetiva e do pensamento crítico, se tornam, a cada vez mais, uma comunidade de defensores do consenso ou credo. Aula 5 de 7. Casária e a desconhecida aliança. Por que os judeus da Casária, os Imiaritas e o Império Gog-Turk são a chave para a história universal? Aula 6 de 7. A Terceira Roma e a Terceira Via da Nova Ordem Mundial. Moscou, a Terceira Roma? Porque o Oeste não pode vencer. A ilusão da Revolução Conservadora nas Américas e o que de fato devemos saber e esperar. Aula 7 de 7. A Guerra da Religião contra a Religião e o Mundo. As transformações no panorama social e religioso mundial representam uma antiga e invisível aliança ecumênica. Conheça seu padrão psicopata e a cegueira humana. Bem, é por aí que iremos navegar. Vocês já estão prontos para uma intensa quebra de paradigmas e alcançar literalmente dimensões nunca antes assim argumentadas e evidenciadas? Com esse conhecimento, você não mais poderá ser enganado. Então, clique no link da descrição do vídeo e eu te verei nas aulas. Até lá!